Deus abençoe, amados e amadas. Glória a Deus por este novo estudo da Palavra de Deus. Estou me sentindo bem fraco, às vezes a doença que eu tenho, né? Alguns de vocês já sabem, tenho hipotiroidismo e me dá muita fraqueza, mas Deus é glorificado em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em nossas enfermidades, em nossas tribulações, perseguições, etc., como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as fraquezas, enfermidades, debilidades, como todos nós temos, Pai, uns mais que os outros, mas nós te damos a glória e a honra, Senhor, porque Tu és bom, Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas e debilidades. Portanto, nos gloriaremos nisto, Senhor. Também conhecer-te e entender-te, Senhor. Ajuda-nos a entender esta palavra, Senhor, das Tuas Escrituras, e ajuda-nos, Senhor, a viver segundo elas, Pai, porque isto é conhecer-te, Senhor, guardar Tua palavra, conhecer-te a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Muito obrigado. Dirige minhas palavras, que sejam Tuas, Senhor. Todo ruim que é meu, Pai, que não possa afetar de maneira nenhuma este estudo, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te amamos e agradecemos. Edifica nosso corpo, o corpo da igreja, Senhor, no mundo inteiro. E aqui, por meio destes estudos, que escutarem, os que ouvirem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão escutando, sejam convertidos ou não convertidos, sejam nascidos de novo ou não nascidos de novo. O tema deste estudo é muito importante, é a liberdade na obediência. A liberdade na obediência. E o versículo principal deste estudo, eu estava meditando nestes dias, e vai ser o começo deste estudo, está no versículo 17. Em Romanos 6 fala da salvação e compara com uma liberdade para sermos justos e liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Então vou começar no versículo 12. Lembro que o texto é sermos justificados pela graça por meio da fé, para estarmos mortos ao pecado, vivos para a justiça. Vou ler do versículo 1 melhor. O que diremos então? Versículo 1, Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Vou ler de novo, lembrem, o tema deste estudo é a liberdade na obediência. A liberdade na obediência. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Isso que estava falando antes. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto ao morrer, Ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós,
considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ou pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos entre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de forma alguma. Não sabeis vós que a quem vós apresentastes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, no passado, né? Mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. E eu falo segundo a maneira dos homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado, e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Então vou começar por aqui, amados. Liberdade na obediência, o título do estudo é muito rico em questão de doutrina. Não para a mente, senão para o coração. Bom, a mente, o entendimento tem que estar de acordo com o coração, alma e forças. Dessa maneira nós amamos a Deus, como o primeiro mandamento diz. No entanto, esta doutrina é muito importante porque tem a ver com a liberdade de servir a Deus de uma maneira justa e livre. Quando nós viemos a Cristo, quando nós somos salvos, todos aqueles que fomos salvos, de nosso interior correm rios de água viva, somos preenchidos com o amor de Deus, com a fé, a esperança. A vida eterna é algo real, é algo que experimentamos dentro de nós, de tal maneira que é impossível disfarçar ou fingir essa experiência, porque é uma experiência transformadora, que vai nos ligar a essa verdade pelo resto de nossas vidas. Seja servindo a Deus com o coração, em liberdade, ou às vezes caindo em pecados, caindo em escravidão de novo pecado. É chocante, mas é uma doutrina bíblica, mas por isso este capítulo é muito importante. Capítulo 7 e 8 também falam da liberdade do pecado, caminhando com Deus na justiça, mas também fala da luta espiritual de todos nós cristãos que temos em certo ponto de nossas vidas, que queremos caminhar na liberdade do princípio. Quando fomos salvos, lembram? O Senhor diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma verdadeira liberdade. No capítulo 8 de João, versículo 36, diz: se os filhos libertados, sereis verdadeiramente livres. Quando essa experiência acontece na alma de uma pessoa que sempre esteve escrava ao pecado, e acontece essa explosão de alegria, explosão de júbilo, uma vida nova, uma vida diante de Deus, agradável diante de Deus. Porque antes de sermos agradáveis pela fé do Filho de Deus, no sangue de Cristo, o único sacrifício agradável por nós, quando nós cremos, esse sacrifício se faz efetivo na nossa alma, de tal maneira que nós somos livres, justos, justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Uma experiência gloriosa. No entanto, a Bíblia nos fala que poderíamos, de novo, cair em escravidão ao pecado. Isso está em muitas partes das Escrituras. É uma doutrina muito importante, por exemplo, no livro dos Gálatas. É uma doutrina muito importante também do Senhor Jesus Cristo, que fala da escravidão do pecado. Mas aqui no capítulo 6, faz uma diferença clara. Versículo 12.
no reino, está falando para cristãos, não está falando para inconversos, nem pessoas que não são convertidas, está falando para cristãos. Diz, no reine, portanto, é um mandamento. Lembrem que mandamentos de Deus são para nosso bem. No Antigo Testamento vamos ver as passagens que nos ordena buscar e meditar nos mandamentos, na palavra de Deus, na lei de Deus. Por quê? Porque meditando neles, nós vamos ser capazes de obedecer. Essa é a relação. Meditar não é para ser teólogo. Meditar não é para somente ensinar. Meditar não somente é para compreender o que a Bíblia diz e encher-nos de gloriosos pensamentos acerca da vida eterna, de Deus, de toda a sua glória, senão o objetivo principal da meditação, amados, chocantemente, talvez alguns de vocês não sabem, como eu também não sabia, é guardar, obedecer a palavra de Deus. E por meio dessa obediência de coração, nós temos liberdade. Lembre, qual é o relacionamento? Meditação na palavra de Deus. Por essa meditação nós podemos obedecer de coração. E essa obediência de coração traz a liberdade. É chocante. Então, temos aqui, versículo 12, Romanos 6, 12. No reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Sabemos, amados, que quando Deus nos salva, Ele nos liberta de nossos desejos carnais, desejos humanos, das corrupções. Onde está isso? Em Gálatas. Vou ler bastante Gálatas hoje. E também em 2 de Pedro. Em Gálatas, capítulo 1, por exemplo. Versículo 4, o qual, versículo 3, Gálatas 1, 3, graças seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Libertar, capítulo 2, versículo 4. E isso por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, viu? Os falsos mestres, o diabo e todos os agentes do mal, falsos mestres, falsos doutrinas, falsos pastores, nos querem levar a escravizar de novo, para nós pecar e ofender a nosso Deus. Deus quer obediência, mas o diabo e nossa carne e todo esse mundo maligno quer que nós pequemos para ofender a nosso Deus. Capítulo 5, versículo 1, também diz, firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, mas não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. E aqui tem a ver, obviamente, com a circuncisão, doutrinas de homens, mandamentos de homens, judaizantes e religiosidade, de qualquer maneira para nós, que seja tentar nos agradar a Deus por guardar coisas da lei, tipo assim, cerimonial, aqui neste caso, né? Versículo 13, 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. 6,14. Porém, de maneira alguma devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí fala exatamente de ser livrado, justamente, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, Gálatas. Livrar ou libertar do presente mundo maligno é estar crucificado com Cristo. E o sentido, amados, da perfeita palavra de Deus, em plena concordância com o que Paulo está dizendo em Romanos 6. Mortos para o pecado, mortos vivos para a justiça. Acá em Gálatas 6,14, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos gloriamos, o mundo está crucificado a mim, ou seja, o pecado, e eu para o mundo. Como? Quando nós chegamos a sermos livres por meio do Evangelho. Então, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer aos seus desejos. Então, aqui fala para cristãos não rendermos para obedecer os desejos do mundo, carnais. E isto está totalmente em oposição com a liberdade que Deus nos dá. Versículo 17. Falando da obediência, mas graças a Deus que fostes servos do pecado no passado, um inconverso,
mas obedecestes. Olha o que é a salvação. A salvação, o caminhar bem com Deus, é obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Agora, isto é muito importante, amados. Por quê? Porque as lutas dos cristãos vêm quando esquecemos que Deus nos chamou gloriosamente para seu Filho Jesus Cristo, quando nós de todo o coração obedecemos a forma da doutrina. Qual é a doutrina? Cristo morrendo por nós, Cristo sofrendo por nós, e nós obedecemos o chamado. Qual foi o chamado? O tempo é cumprido, o fim está próximo, não? Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. Esqueci. Marcos 1,15. Desculpem, minha memória falha. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dois componentes essenciais na forma de doutrina a qual fomos entregues do Evangelho. Qual? Crer no Senhor Jesus Cristo e arrependei-vos dos pecados. Então, aqui está falando que quando uma pessoa é livre para a obediência da justiça, é porque obedeceu de coração a forma de doutrina. Versículo 18. E sendo libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Então, amados, é muito importante. Eu estava meditando nesta passagem. Falei, mas como? Nós somos salvos por graça, por meio da fé. Efésios 2, 8, 9. E isto não vem de nós, é um dom de Deus, e não por obras, para ninguém se gloriar. Versículo 10. Mas essas obras foram preparadas antes para nós andarmos nelas. Mas o que acontece? Todo cristão tem que entender isto. Se nós, no momento da conversão, obedecemos, como nunca antes, qual? O que? O chamado de Deus, de arrepende-te de todos os pecados, isso é confessar a Deus. Obviamente isso envolve clamor, súplica a Deus para sermos salvos, pedir perdão, né? E crer, ou seja, a obediência de crer. Agora isto é chocante, amados. Porque crer é tanto um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, a fé de Jesus Cristo, mas é um mandamento de Deus. Quando Deus diz crê, aquele que crê, tudo é possível. É um mandamento de Deus para crer na obra de Cristo, para crer na sua palavra. Agora, crer e obedecer muitas vezes vão juntos. É chocante. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, não deixem Romanos 6. Eu vou compartilhar com vocês Hebreus capítulo 3, uma parte que eu sempre ficava bem assim, como pode-se dizer, me perguntando por que diz essa palavra em algumas traduções, por exemplo, em inglês, em espanhol, em português, etc., em diversas traduções, porque obedecer trocam por crer, ou desobedecer por não crer. E vamos ler, por exemplo, Hebreus 3, versículo 18, está falando da geração de Moisés, aqueles homens que Deus reprovou, ou seja, castigou depois de salvar, na geração de Moisés, e fala, né? Versículo 17, mas quem o ofendeu durante 40 anos não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, estamos falando de pessoas salvas, e a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, como também diz em Salmo 95, senão os que foram desobedientes. Agora, esta palavra, amados, também se encontra em Romanos 10, 21. Romanos 10, 21. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. É a mesma palavra que em Hebreus 3, 18, ou seja, a mesma palavra que digo no grego. A mesma palavra no grego. Vendo aí no Strong, dicionário Strong, vocês podem ver a mesma palavra. E por que então, na versão em espanhol, na versão em inglês, uma das melhores versões que temos, né? Porque diz incrédulo em lugar de desobediente, porque é semelhante.
Uma pessoa que desobedece é uma pessoa que não crê ou deixou de crer. Ao começo obedeceu, criou no Evangelho, se arrependeu, foi obediente de coração a esse chamado de Deus, a essa forma de doutrina, mas depois desobedeceu e ficou incrédulo, ou seja, se apartou. Vamos ler de novo, 18. E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Chocante, vocês veem no dicionário Strong, alguns que vocês têm já palavras no celular, um livro, vocês vão ver que a palavra desobediente e incredulidade, no versículo 18 e 19, são da mesma raiz no grego. Então, tanto em um lugar é traduzido incredulidade, em outro desobediência. Então, o que acontece? Nós podemos ver, segundo a doutrina bíblica, amados, em Romanos 6. Romanos 6, de novo, versículo 17. Mas graças a Deus que foste antes, servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina, a qual forma de doutrina? O Evangelho de Cristo. Ou seja, uma pessoa que obedeceu de coração, que diz para Deus: Senhor, isto é o que eu quero para a minha vida, eu quero te obedecer, eu quero te amar, me perdoa, eu creio no sacrifício de Cristo. E aí que foi? E tendo sido libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Nesse momento, Deus nos salvou pela sua graça, não foi por nossa obra de obedecer. Obviamente, Ele pôs isso em nós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, João 6,44. É a obra da graça de Deus. No entanto, Deus envia seu chamado para toda a humanidade que escutar o Evangelho. E aqueles que obedecem esse chamado pela obra de Deus, eles são salvos. Atos 5,32, Paulo falando o mesmo, ou os apóstolos, pregando para os judeus, por exemplo, capítulo 5, versículo 26, quando eles estavam no templo ensinando o povo, capítulo 5, versículo 25, e chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, posto que ensinando o povo. Entendeu? Então não queriam que ensinem mais. Eles iam e continuavam ensinando. Não interessava que iam ser mortos. Não interessava. Então foi o capitão com os oficiais, porque o Senhor mandou. Preguem, eram apóstolos. Sua obrigação como apóstolos era ensinar, pregar até a morte. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram com sem violência, Atos 5:26, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. 27. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do concílio, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos, ou seja, nós mandamos, expressamente, ou seja, mandamento de homens, obviamente, que não ensinasses nesse nome, e es que encheste Jerusalém com vossa doutrina e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. Paremos aí. Atos 5 com Romanos 6. Vamos repetir, amados. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedeceste o coração e forma da doutrina a qual fostes entregues. Amados, o problema com o cristianismo em todos os séculos, que muitas vezes nós, e eu me incluo, por isso esta mensagem para mim também, começo bem, obedeço o chamado de Cristo, Ele morreu por mim, eu creio de todo o coração, alma, mente e força, Ele morreu por mim, me arrependi dos meus pecados, Ele é meu Senhor e meu Deus, mas eu comecei a obedecer doutrinas homens. Então eu começo a obedecer de coração a doutrina de Jesus Cristo, perfeita, gloriosa, como os apóstolos aqui. E chegaram outros e falaram: você tem que obedecer isto. Como os apóstolos, homens que queriam que obedeçam outra doutrina e não a doutrina de Cristo. E isto é muito perigoso. Não deixem Atos, porque em 1 Timóteo 6, versículo 3, diz: se alguém ensina de outro modo e se não conforma
com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, nas quais surgem invejas, pórfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos de mente, destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais, mas a piedade com contentamento é grande ganho. Quem não experimentou isso? Começar bem e uma doutrina de homens te contaminar. Todos experimentamos isso. Por isso que a mensagem de hoje é a liberdade na obediência. Que? A doutrina de Cristo. De coração. E continuarmos sermos libertos todos os dias do pecado para continuarmos sendo servos da justiça, sendo de coração a Jesus Cristo. Por isso, em Atos 5, quando estes homens queriam impor mandamentos de homens, não preguem mais. Como todos nós temos sido ameaçados, nossa fé, e nós também fomos culpados. Não podemos dizer, eu não sabia, eu fui inocente. Não, nós fomos culpados. Nos entregamos a certas doutrinas e mancharam nosso coração, afetaram nossa consciência para não continuar no caminho certo e voltarmos a ser escravos do pecado, quando já éramos escravos da justiça. Quando já Deus tinha nos libertado, porque obedecemos de coração a forma da doutrina que fomos entregues, fomos livres em Cristo. Regozijo no céu, porque um pecador se arrepende e deixamos. E não entendíamos que a obediência tem poder. A obediência de Deus, um coração que é regenerado pela graça, por meio da fé, que crê, não por obras, obviamente, que obedece o chamado de Deus, vai ter poder para ser livre do pecado e caminhar na justiça. Glória a Deus, é tremendo, amados. Então, o versículo 29 diz: então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: o que nós temos que responder a todos, se estamos vendo uma doutrina errada. Ainda se eu estou pregando aqui qualquer coisa, qualquer estudo, está errado. Você diz, irmão Afonso, está errado. Não posso obedecer de coração essa doutrina, porque não é de Deus. Deus me livre. Mas se for um caso que estou fazendo isso, por favor, me repreenda, me avisa. Especialmente estas doutrinas gloriosas acerca da nossa alma e comunhão com Deus. Porque em pecado, amados, se nós obedecemos outras doutrinas, não vamos ter comunhão com Deus. Não vamos ter liberdade do pecado. Vamos ser afetados. Nossa consciência vai estar cauterizada. Até que Deus traga de novo a sua palavra para obedecer de novo, de coração, a essa doutrina. E não obedecer a carne, o mundo, as concupiscências, como também diz no versículo 12, em Romanos 6. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E aí continua a pregação. Olha o coração deles, obediente. Obviamente, tinham escutado as palavras do Senhor Jesus Cristo, João 14, 21. Não deixem Atos 15. Obviamente, o Senhor Jesus mesmo falou para eles, claramente, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lembrem essa palavra, guardar. Guardar é sinônimo de obedecer. Na palavra ainda no hebraico, guardar tem a significar preservar, obedecer, guardar de muitas maneiras. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lembra essa palavra? Guarda. Obedece. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me amarei e me manifestarei a ele. Esta é uma coisa muito importante. Deus me salvou em março de 2000. Infelizmente a doutrina sobre como guardar a minha alma, obviamente não tinha mestre segundo o coração de Deus, eram apóstatas, falsos pastores. Deus foi me ensinando, e na sua condescendência, amor e paciência e longanimidade que todos devemos ter, Ele foi me ensinando. No entanto, eu caí em pecados, desvios. E, por exemplo, eu sempre amei a presença de Deus. Oh, a presença de Deus! Oh, chorar na presença de Deus! Oh, derramar minha alma na presença de Deus! Glória a Deus! Mas depois, não sabia como guardar minha alma para todos os dias me encontrar com Ele. E, obviamente, tinha coisas na Bíblia que eu não sabia. Não tinha urgência por saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Certas coisas muito importantes da Bíblia. Então,
Em lugar de buscar a experiência, eu teria que ter buscado a verdade na palavra de Deus, para obedecer tudo que ele me falava na palavra de Deus. Tudo. Descuidei a palavra, queria experiência, queria isto, presença, enganado pelo sistema religioso, apostasia por todo quanto é lado, meu coração se apartava, meu coração se desviava, logo Deus me trazia, às vezes na boa, às vezes com juízos terríveis, para eu não sair da sua presença, obedecer, amá-lo e, obviamente, experimentar o amor de Deus e ele se manifestar em mim por meio da sua palavra. Então, hoje em dia, amados, tem esse problema. A maioria é enganado. A presença de Deus está aqui, o altar, a arca, e isto, símbolos judaicos, da lei cerimonial, todo, mas as pessoas não conhecem a verdade, nem podem obedecer de coração a forma de doutrina do Evangelho. Então vão experimentar quedas na paciência, benignidade, longanimidade de Deus. Deus vai suportar, vai ter paciência, mas vai chegar um ponto que ele vai julgar, obedece ou se não castigo. E isso é como Deus age. 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, como é isto que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, ou seja, obedecerá as minhas palavras. E meu Pai o amará, iremos a ele e faremos morada com ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, isso é claro, uma pessoa está entregue de novo ao pecado, deixou de amar a Deus, deixou o primeiro amor, um cristão verdadeiro, estou falando, e não está amando a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Não ama Cristo mais e não obedece às palavras de Deus. É claro, amados. Mas, capítulo 15, fala de permanecer no amor de Deus. Por exemplo, versículo 15, 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecer no meu amor. 10. De novo guardares. Se vos guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, viu? Quão importante é o obedecer, ou seja, há liberdade, amados, na obediência. Há uma perfeita liberdade na obediência. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, mas quando Ele nos manda, crê, se arrepende, Deus nos salva, não por obra nossa, pela sua pura graça, algo que não merecemos, mas aí Ele fala, obedece, permanece no meu amor, guarda minhas palavras, senão, não estás comigo. Se vós guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Essa é a semelhança. Ele guardou. Filipenses 2 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, não percam Atos 5, e em Hebreus capítulo 5 diz algo parecido, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, está falando de o jardim de Getsemani, quando ele estava clamando e estava desfalecendo até a morte. Aquele que podia livrá-lo da morte foi ouvido naquele que temeu. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Muitas vezes nós temos que aprender obediência por coisas que sofremos, castigos, provas, etc. Temos que aprender também, porque sabemos que sem obedecer não podemos agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, e poderia ser traduzido ou interpretado: sem fé, ou seja, sem crer, sem obedecer, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que tem fé obedece. Vamos ver um exemplo aqui, claramente também aqui em Hebreus, capítulo 11. 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor, amados, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, salvação, amados, aquele que persevera até o fim será salvo. Mateus 24, 13. E literalmente, aquele que obedece de coração a forma de doutrina que foi entregue. Não doutrinas de homens, não mandamentos de homens,
Por isso, lembram, eu fiz um estudo faz muito, em abril, eu acho, que se chamou a Eleosan, baseado em Mateus 17:5, no Monte da Transfiguração, quando o Pai fala para os discípulos de Jesus: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, tenho deleite dele. A ele ouçam, a Jesus Cristo. A forma da doutrina de Jesus Cristo, que é perfeita, não falha, nunca falhou. Então Deus dá salvação eterna àqueles que lhe obedecem, porque a fé envolve uma obediência. Vamos ver o exemplo do chamamento de Abraão em Gênesis 12. Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu, viu? Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa. Então, ele teve fé, creu, e isso está no capítulo 12, e depois também essa fé foi contada por justiça em Gênesis 15:6. Então, amados, a fé, crer em Jesus Cristo, crer na sua obra consumada, crer na palavra de Deus, envolve um obedecer de coração. A doutrina de quem? De novo falo, isto é muito importante, é a fé e a obediência a essa doutrina da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Por que pessoas incrédulas obedecem a Deus e pessoas convertidas não obedecem a Deus? Você já perguntou isso? Porque pessoas, não estou falando no sentido literal de Romanos 6:17, não obedecem de coração. Sabemos isso. Tem muitas religiões de pessoas não convertidas que obedecem, não é verdade? Obedecem muitas coisas da palavra de Deus. Prega, estão pregando. Faz isto. Obra de caridade, jejum, estão fazendo jejum. Clamam, etc. Vigílias. Obedecem a Deus. E por que cristãos não obedecem a Deus? Bom, isto tem muitas maneiras de verlo, mas uma das coisas mais importantes é que o diabo não está interessado por uma obediência externa. Fariseísmo, Deus não está interessado por isso. Que digo, o diabo não está interessado por isso. O diabo quer atingir aqueles verdadeiramente adoradores que foram comprados, que um dia, quando foram salvos, obedeceram de coração o Evangelho de Cristo. E aí o diabo vem e quer semear. Não obedece. Isso não obedece. Tem uma doutrina diabólica na teologia que é o antinomianismo. Não sei quando surgiu, até esqueci, me perdoem quando surgiu exatamente, mas vemos que nos tempos bíblicos já tinha algum tipo de antinomianismo. Qual é? Não, agora já fomos salvos pela graça de Deus. Agora já não precisamos obedecer à lei moral de Deus. Nós sabemos, amados, que a lei cerimonial, a lei que fazia que todos os homens creiam, né, nos sistemas de sacrifício e todas as coisas no Antigo Testamento, e tipos ou figuras ou símbolos do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, né? Obviamente essa lei cerimonial já passou para nós cristãos, está claramente estabelecido no livro de Hebreus, leiam Hebreus 8, 9, 10, etc. E outras cartas de Paulo, a Gálatas também. Mas nós, amados, de coração devemos obedecer à lei moral. A lei moral está escrita em nosso coração e nossa mente. Essa é uma promessa do pacto nosso, desse novo pacto, que Deus escreveria sua lei em nosso coração e nossa mente. Ou seja, todo cristão obedece de coração que a lei de Cristo. Ama a teu Deus com todo o coração, alma, mente e força, e a teu próximo como a ti mesmo. É uma lei que está em nosso coração e, obviamente, as leis que têm a ver com Deus e com o nosso próximo, porque somos novas criaturas. Mas o diabo não está interessado em atrapalhar, em perseguir, em tentar enganar, em difamar, caluniar a todos aqueles que obedecem por fora. Não, aqueles que ele vai em contra.
é aqueles que estão obedecendo de coração a forma de doutrina que foi entregue ao Evangelho. Então, por que muitos cristãos saem, ou saímos no passado, talvez vocês, dessa comunhão com Deus, dessa liberdade da justiça, desse amor a Deus, desse serviço a Deus de todo o coração e voltaram à escravidão do pecado, como diz Gálatas, como limos também, é porque descuidamos que a obediência tem que ser absoluta a Deus, que nos comprou. Obviamente, só a lei moral, as coisas que ele nos fala, no Novo Testamento, coisas que são sombras do Antigo Testamento, obviamente, nós sabemos que é o Antigo Pacto, mas devemos discernir que Deus quer obediência para nós. E, amados, esse é o alvo do mais desobediente das Escrituras, é o diabo, o maior desobediente. E a obediência, amados, é uma característica daquele que está indo para o céu. Lembrem, Hebreus 5, 9, ele é autor de eterna salvação para aqueles que obedecem a Deus. Então, voltemos a Atos 5. Atos 5, versículo 30. Aí Pedro e outros apóstolos disseram, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, ao qual Deus deu aos que lhe obedecem. Então, nós podemos ver, por exemplo, a história de Cornélio, em Atos 10, um homem piedoso, temeroso, mas não era convertido. Vemos claramente que esse homem não era convertido. Deus salvou ele depois, quando enviou Pedro e a mensagem do Evangelho, toda a sua casa foi convertida. Agora, como Deus nos salvou, ele já nos foi trazendo para ele. Ele foi nos levando, ele foi nos atraindo para ele, foi nos moldando na angústia, nossa vida corrupta do pecado, nos levando ao fundo do poço nossas vidas, e aí ele enviou seu mensagem do Evangelho, e nós obedecemos de coração a essa forma de doutrina. Cristo, pela fé, seu sangue, arrependimento de pecados. E começamos, nós desviamos, mas Deus quer que ninguém de nós estejamos desviados, que tenhamos esse prazer contínuo em obedecer, que tenhamos essa alegria contínua em obedecer aquele que é digno de ser obedecido, e estar totalmente felizes e nessa liberdade da obediência, amados. 2 Coríntios 3, 17 é muito claro. 2 Coríntios 3, 17 16 fala da conversão dos judeus e fala, mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Então aí vem o verdadeiro encontro com Deus. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu o amarei. E viremos e faremos morada com ele. Ou me manifestarei a ele. Aí o Espírito de Deus está e aí a liberdade, amados. Como não vai a liberdade? Cheio do Espírito de Deus, cheio de obediência, o Deus contemplando sua glória sobre um pecador ou sobre um cristão que está caminhando com ele. Aí está o Espírito do Senhor, aí a liberdade para servir, para amar, para ser justo, para louvar, para servir a Deus. Há uma liberdade, um gozo, uma alegria. Porque já não estamos pensando na corrupção do mundo, como li em Gálatas. Não estamos pensando mais nas corrupções do mundo, do pecado, etc. Porque é o poder de Deus para nos salvar dia a dia. 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, isto é muito importante, amados, essa liberdade na obediência. De coração. Às vezes muitas pessoas, muitos cristãos caem
caímos, né? No passado, alguns agora também estão caídos, talvez vocês que estão assistindo. Eu creio que esta mensagem para muitos de vocês estão tentando acertar sua vida, estão tentando acertar a vida, estão tentando jejuar, estão tentando fazer vigília, estão tentando isto ou outro, mas não entenderam que Deus quer obediência, não sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, vemos isso claramente, um homem que desobedeceu a Deus. 1 Samuel 13, Deus mandou algo e ele simplesmente não obedeceu. Versículo 13, 1 Samuel 13, versículo 13. E Samuel disse a Saúl, depois de que não obedeceu: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido teu reino sobre Israel para todo sempre. Lembrem que obediência é sinônimo de guardar. 14. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um nome segundo o seu próprio coração. Quem? Davi. Davi foi obediente. Ainda que pecou, para nos dar um testemunho de que os melhores homens de Deus podem cair em semelhante exemplo de apostasia contra Deus. Deus chama um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se arrependeu e começou a obedecer de todo o coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te guardou. Ou seja, não obedeceu. Capítulo 15, uma segunda oportunidade de obedecer, destrói a todos os amalequitas. Todos os amalequitas, destrói. Mas eles não obedeceram. Versículo 11, Deus diz acerca de Saúl: arrependei-me de haver estabelecido Saúl como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. Chocante, não tem cumprido. E versículo 13, na cegueira de Saúl, como muitos podem ter cegueira hoje, Samuel veio até Saúl e Saúl lhe disse: bendito sejas tu, o Senhor. Eu cumpri, ou seja, ainda que tinha obedecido terrivelmente um mandamento específico de Deus, ele falou: eu cumpri, eu obedeci, cegueira espiritual. Versículo 19, Samuel diz para Saúl: por que então não obedeceste à voz do Senhor? E Saúl continuou dizendo, e Saúl, versículo 20, e Saúl disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor. 22, e Samuel disse, depois de que ele falou loucamente, estava totalmente cego. 22, Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência? Em vão é amar, em vão é tentar fazer jejum, clamores, penitências se fala, penitências, vigílias, em vão é oferecer qualquer coisa. O Senhor diz: obedece. Do que na obediência à voz do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade de idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Terrível. Agora, nós temos, por exemplo, o caso do jovem rico. Ele se humilha diante do Senhor e fala: como farei para dar a vida eterna? O Senhor fala: os mandamentos sabes. Chocante, né? Você já pensou? Não deixem 1 Samuel. Vamos a Marcos 10, se não me engano. Marcos 10. 21. Não. Versículo 27, Marcos 10, 17. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom se não ser a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Estava se gloriando de algo que não era, porque não estava obedecendo de coração, não era convertido. E Jesus, olhando para ele, o amou.
o amor de Deus sobre toda criatura. E lhe disse, uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Mandamento específico do Criador do Universo. E tu terás um tesouro no céu. Vem, toma tu cruz e siga-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Então, amados, aqui vemos um exemplo claramente de um homem que obedecia. Ele obedecia, amados. Tem muitos cristãos que estão tão desesperados, tão confundidos, tão afligidos, não sabem o que fazer para voltar ao primeiro amor, ou obedecer, ou amar a Deus com todo o coração, e que Deus se manifeste, que se encontre com eles, como é a promessa de João 14, 21, eu me encontrarei, me manifestarei a Ele. Fazem de tudo, mas não querem obedecer, que tão simples. Obedecer é melhor que sacrificar. Este homem aqui fazia de tudo, mas não podia obedecer de coração, porque seu tesouro é o seu dinheiro, suas posses, e era um idólatra. Infelizmente, não vemos sinais de que ele foi salvo, né? Lucas 10, versículo 25, e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei, o que lês? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então quem pode fazer isso de todo o coração? Somente aquele que já começou a obedecer a forma de doutrina, começou a ter essa inquietude, esse coração. Jesus morreu por mim. Por que ele morreu por mim? Já Deus atraindo pela sua graça, querendo salvar uma pessoa, já querendo salvar uma pessoa, e essa pessoa diz, não tenho outra opção, estou perdido, estou indo para o inferno, eu tenho que deixar meus pecados, me arrepender e crer no sacrifício de Cristo. Aí Deus salva. E amados, isso é o mesmo que diz em Lucas 11. Não dará, Lucas 11, por exemplo, Lucas 11 diz, onde está isso? Assim, versículo 9. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abrirá. Lembra, o contexto de todas as escrituras tem a ver com obediência. Não que eu vou buscar minhas posses, meu dinheiro, minhas conveniências. Não! Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pediram. Então, aí vemos aí uma busca pela obediência, a Deus, para se aproximar a Deus. Aqui em 1 Samuel 15, 24, continua Samuel com sua cegueira espiritual, reprovação sem volta, né? Infelizmente, reprovado de Deus. E Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi e obedeci a sua voz. Obedeceu a voz do povo e não obedeceu a voz de Deus. E aí Deus rejeitou, e todas as palavras vocês podem ler depois. Então vemos aí, amados, uma maneira chocante de ser reprovado e de apartar-se da presença de Deus totalmente. Nós sabemos que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é bom a perdoar. Quantos de nós temos feito coisas horríveis, mas Deus quer salvar, Ele não veio para nos destruir, Ele quer nos salvar, amados. E quer que nós sejamos obedientes. Por exemplo, falando da palavra de Deus, Salmos 1. Porque Deus faz questão de guardar, ou seja, de cumprir a sua palavra. Por exemplo, Davi, aqui no Salmo 1, primeiro, abençoado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele será como árvore plantada junto aos rios de águas, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e todo aquele que lhe faça prosperará na obediência. Mas vocês dizem, não disse obedecer. Vamos ver se nos disse obedecer.
Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É chocante. Davi conhecia a história de Josué. Josué era um guerreiro. Deus conquistou a terra. Bom, o povo de Israel enviou Josué como capitão, depois de Moisés, para invadir ou para conquistar a terra prometida, os cananeus, etc., as nações. E Davi era um guerreiro, segundo o coração de Deus. Olha. E aqui fala, mas o seu prazer está no lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Batalha contra o pecado, a carne, o diabo, o mundo, nossos inimigos. Como? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 6. Lembram essa frase gloriosa? Esforça-te e seja valente. Deus prometeu muitas coisas. Por exemplo, versículo 6, Josué 1:6. Se forte de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei a seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir. O que quer dizer? Obedecer. O que quer dizer? Guardar. De acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Quanto da lei? Toda a lei. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. O jovem rico queria obedecer nas suas forças. Era religioso. Mas depois, quando foi o Senhor Jesus Cristo ao coração, ele rejeitou. Foi triste porque amava o mundo. Mas todos aqueles que têm o testemunho de Deus, eles vão fazer não. Então agora eu vou obedecer, então agora eu vou me rejeitar, eu mesmo vou rejeitar minha vida, vou negar minha vida, vou tomar minha cruz. 8. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás. Lembra de Davi? Meditarei na lei de Deus de dia e de noite. Ele tinha que fazer isso, escrevendo a lei, segundo Deuteronômio 17. Deuteronômio 17 diz, versículo 18, Deuteronômio 17, 18, e acontecerá, quando ele se assentar no trono, fala do rei de Israel, do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei, um livro do que está diante dos sacerdotes e dos levitas, e ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para fazê-los. Amados, isso é o testemunho de todas as gerações dos homens de Deus na Bíblia. Porque está na lei, amados. Êxodo 20. Êxodo 20, não deixem Josué. Êxodo 20, versículo 6. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Homens obedientes, que falam, eu vou obedecer, não quero ser como Saul talvez. Não quero ser como aqueles, todos desobedientes, incrédulos da geração do Êxodo, que pereceram no deserto uns 40 anos. Por exemplo, Daniel, não deixem Josué. Daniel capítulo 9, versículo 4, igual. Ele e seus amigos obedientes. Diz claramente, Daniel 9:4, 9:3. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse, ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com eles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha, que amam e guardam os seus mandamentos. Daniel, 600 mais ou menos antes de Cristo. Antes também, Neemias, capítulo 1, versículo 5. 400 mais ou menos antes de Cristo. Neemias 1. A mesma coisa diz. Versículo 4, Neemias 1, 4 e 5. E sucedeu quando ouvi estas palavras que eu me assentei e chorei. E lamentei alguns dias e jejuei. E orei diante do Deus do céu. E disse, eu te busco, Senhor Deus do céu. Grande e terrível Deus, quase as mesmas palavras de Daniel.
Quase a mesma palavra de Daniel. Que guarda o pacto, a misericórdia por aqueles que o amam e observam, ou seja, guardam seus mandamentos. É a mesma promessa, amados de Deus. Algumas pessoas dizem, não, que adianta obedecer? Que adianta, eu já tentei, não, que adianta obedecer? É a promessa de Deus, amados. Não deixemos o diabo roubar nossa herança, nossa porção, nossa liberdade na obediência, o prazer de sermos filhos de Deus e obedecer a Deus, guardar o pacto, porque Ele fala, sua promessa, que Ele guarda a misericórdia, aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Está em todas as gerações, amado. Está no novo pacto. Está em mim, na minha vida e na vida de todos aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Não mudou. É a promessa cumprida. Ele se manifesta. Ele dá a liberdade do pecado. E te leva de glória em glória. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Deus nos chamou à liberdade, mas não nos façamos. Não usemos essa liberdade para ocasião da carne. Amados, temos em Salmos, vamos aos Salmos de novo, amados. Vamos ao rei Davi, que obviamente, porque digo, vamos a Josué, né? Les falei que não saiam de Josué, perdão. Josué 1. Vamos ver o ênfase aqui na palavra, das palavras aqui diz, 1:8, Josué 1:8, este livro da lei não se apartará da tua boca. Lembram? Estamos falando daqueles que obedecemos a Deus pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É impossível obedecer de coração como o jovem rico, não era convertido. Mas todo aquele que é convertido na graça por meio da fé, ele pode obedecer, deve obedecer de coração a forma doutrina, a cruz de Cristo, a mensagem. Ele morreu por nós, ele sofreu por nós, ele foi obediente até a morte, ele morreu por nossos pecados. Confessa, crê, se entrega, abandona teus pecados e serás liberto do pecado, hoje e para sempre. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim, amados, é glorioso, com um propósito. Qual é o propósito de meditar, estudar as Escrituras, observar aqui, anotar, marcar, ver de onde sai isto para o outro, de onde está para ser teólogo? Não! A fim de que possas observar e fazer. Ou seja, a meditação é o propósito de obedecer, amados. Muitas pessoas dizem, para que meditar? Para que meditar? Para que meditar? Obviamente, aqui está claro. Meditar para obedecer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Essa é a promessa de Deus. A condição é medita na palavra de Deus, guarda, obedece tudo e serás próspero, bem sucedido. E o mandamento, não tenho te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então aí, Davi repete as mesmas palavras nos Salmos. Tem muitos Salmos, amados. Salmo 1 é um. Mas, por exemplo, se vamos ao Salmo mais longo, mais rico de todos os Salmos, ou seja, em palavras, em longura também, em longitude, Salmo 119, versículo 97, diz, oh, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Para quê? Para ser intelectual, para ser teólogo? Não. Para guardar todo dia. Tu, através dos teus testemunhos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo, obedeço os teus preceitos. Refreei os meus pés de todo caminho mau, para que eu pudesse guardar, obedecer a tua palavra. E continua dizendo mais coisas. Não me apartei dos juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu rosto, sim, mais doces do que a minha boca. Por quê?
porque as palavras na minha boca e a meditação no meu coração sejam aceitáveis diante de ti, ó meu Senhor, Redentor meu. E esse é o prazer do cristão, viver de acordo com a vontade de Deus, obedecer e ser livre, amados. Ser livre para amar, ser livre para obedecer. Salmo 119, 45, por exemplo. Salmo 119, 45. Muitos querem caminhar em liberdade, de não pecar, de amar a Deus, de viver uma vida plena, livre em Cristo. Onde o Espírito de Deus está a liberdade, é para ser transformados em Cristo, é para viver em justiça, em amor, em gozo, em alegria. Essa é a promessa do Evangelho, gozo inefável, cheio de glória, como diz Pedro. Versículo 45, e andarei em liberdade. Por quê? Porque Davi podia andar em liberdade? Porque obedeceu de coração a forma de doutrina que foi entregue para ele. Até nesse tempo. E liberdade do pecado, libertado, foi justo, servo da justiça, quando estava bem com Deus. Por quê? Buscou seus preceitos, ou seja, meditou, buscou na palavra. Não é por clamores, não é por jejuns, não é por vigílias, não é por ofertas, não é pelo dízimo, não é por obedecer teu pastor, não é por ir a encontros cristãos desses aqueles da nova geração apóstata. Não! É por obedecer a forma de doutrina da palavra de Deus, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que segundo a piedade, que te dá liberdade do pecado, que te faz feliz, alegre, contente, que te dá o fruto do Espírito dado em Gálatas 5, que é oposto às obras da carne por obedecer mandamentos de homens, que é amor, gozo, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Aqui ele diz, Davi, eu andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Ou seja, medito na tua palavra. Examino o que está escrito. Quantas vezes diz meditarei? Salmo 119, 15. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Hoje mesmo estava louvando, adorando a Deus com Salmo 119, versículo 1 ao 8. Vocês sabem, meus filhos fizeram essa música do versículo 9 ao 16, mas hoje estava adorando com o capítulo, se Deus quiser vamos fazer esta música também, do versículo 1 ao 8. Abençoados, versículo 1, Salmo 119, abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam, ou seja, que obedecem os seus testemunhos, os que buscam com todo o coração, já sabem, buscar, meditar, caminhar na palavra. Deus dá o Espírito àqueles que o buscam, batem, chamam. Aqueles também que não praticam iniquidade, eles andam nos teus caminhos. Tu nos ordenaste a guardar, obedecer teus preceitos diligentemente. Oh, se os meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então não serei envergonhado. Hoje eu chorava, Senhor, não vou ser envergonhado, vou guardar tua palavra, Senhor. Quando eu tiver respeito por todos os teus mandamentos, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Eu guardarei os teus estatutos. Oh, não me abandones completamente. 9. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, que é na palavra. Obediência, meditar para obedecer, como eu sei. Meditar para obedecer. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Todos os desviados hoje em dia não meditam, então não obedecem. Não obedecem porque não meditam e assim por diante. É fácil, amados. Deus põe caminho certo. Ele não põe empecilhos a todo aquele que quer buscar Ele, que quer ser livre do pecado, que tem o desejo de ser livre e servir a Deus em verdade. Ele diz, medita e guarda, obedece. Liberdade na obediência. 11. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração. Ou outras versões diz, tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos.
tanto quanto em todas as riquezas. Eu meditarei em teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, etc. Versículo 23. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. 48. Eu também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais tenho amado, meditarei nos teus estatutos. 78. Que os orgulhosos sejam envergonhados, pois lidam perversamente comigo sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Lembra para que meditava? Para obedecer como Josué. Salmo 97. Oh, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. 99. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Versículo 148. 148. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu possa meditar na tua palavra. Amados, que glorioso que Deus nos fala para nós, como um adorador. A maioria dos, entre aspas, adoradores hoje em dia pulam, cantam e não sabem nada de meditar, não sabem nada de meditar, não sabem nada de obedecer. E ainda Deus está chamando com sua misericórdia que se convertam ou que se acertem, que sejam restaurados, para que meditem e obedeçam e sejam livres, porque estão obedecendo de coração a forma doutrina que foi entregue e libertados do pecado, são servos, escravos da justiça, amados. Nada de antinomianismo. Antinomianismo diabólico é anti-contra-nomianismo, é lei. É uma doutrina diabólica que te fala, especialmente hoje, na maioria das igrejas, no mundo inteiro, não, já não temos que obedecer à lei moral. Isso foi antigamente, não. Não pode ser. A lei moral não passou. Deve estar em nosso coração. Como diz Salmo 40, Davi. Tua lei está em meu coração. Dentro do meu coração. E por isso obedeço. Amados, a salvação, obediência a crer e nos arrepender todos os dias. Um dia fomos salvos, nascemos de novo, fomos regenerados, obedecemos ao chamado de Deus, crê e se arrepende, pronto, fomos salvos. E aí, todos os dias, obedecer, crer. Uma obra de graça de Deus. Em Êxodo 40, já falei isto muitas vezes, quando Deus mandou os filhos de Israel com a liderança de Moisés de construir o templo, ou o tabernáculo nesse momento, ainda não tinha templo. Tudo foi feito de acordo com a palavra de Deus. Foi conforme a palavra de Deus. Pode ler Êxodo 40. E daí a Shekinah verdadeira de Deus caiu, porque tem muitas falsas por aí, muitas falsas igrejas. A verdadeira Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus caiu. O lugar foi cheio da glória de Deus, porque Deus estava com os obedientes, Moisés e o povo. No templo, quando Salomão construiu o templo, ele fez o templo de acordo a tudo mostrado a Davi por Deus, segundo o desenho que Deus mostrou a Davi para passar para Salomão. E a glória de Deus caiu, a Shekinah de Deus caiu, porque Deus estava com eles, porque obedeceram. Ou põe isto aqui, ou faz isto aqui, ou põe este poste aqui, põe este posto aqui, ou põe esta coisa aqui, cobre, ou bronze, ou ouro, prata, tudo de acordo ao modelo de Deus. E Deus estava com eles. Por quê? Porque obedeceram, temeram, obedeceram. Simples. Jeremias 35. Antes da vinda da Babilônia, antes da vinda de Nabucodonosor. Jeremias 35, esta história sempre me comoveu. Todas as histórias de obediência sempre me comoviam. Oh, eu gostaria de ser assim. Eu gostaria de ser como Daniel. Eu gostaria de ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gostaria de ser como Davi aqui. Eu gostaria de ser como Paulo aqui. Oh, não posso. Oh, tão fraco, tão pecador. Oh, Senhor, me ajuda. Mas esse é o coração que Deus agrada. Aquele que quer obedecer. Aquele que faz um esforço para obedecer. Esforça-te na graça que está em Jesus Cristo, diz Paulo a Timóteo. Ou seja, a graça que Deus nos dá. Mas essa graça, temos que nos esforçar
e sermos valentes. Outro guerreiro de Deus, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Esforça-te na graça que está em Cristo Jesus. A vida cristã é um esforço na graça, no obedecer. Jeremias 35, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias. Ainda Babilônia não tinha atacado, não tinha nem o primeiro cativeiro. Filho de Josias, rei de Judá, dizendo, e isto é muito importante, amados, porque estamos chegando aos dias que na Babilônia espiritual, o anticristo vai vir e vai perseguir a igreja. Aqueles desobedientes, como assim? E Deus vai tomar vingança dos desobedientes. Isso está claramente, amados, em 2 Tessalonicenses, quando fala até da apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz, versículo 6, visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhecem e as que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque nosso testemunho foi creído entre vós. Admirado em todos os que creem, ou seja, nos que obedecem. Apocalipse 12 também fala, versículo 17, e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, quem os vamos vencer? Os que guardamos os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele foi obediente até a morte. Jeremias 35. Vai até a casa dos recabitas e fala com eles e traz-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Azanias, o filho de Jeremias, o filho de Abazinias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a casa inteira dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, o filho de Dalias, o nome de Deus, que estava próxima à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara de Maaseas, o filho de Salum, o guardião da porta. E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, quem era este homem? Um homem que estava no tempo do rei Jehu de Israel, e ele mais ou menos viveu 250 anos antes deste tempo. Imaginem, 250 anos se passaram e ainda obedeciam. 250 anos de muitas gerações, talvez 2, 3, não sei, e ainda obedeciam. Não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Não construireis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinha, nem tereis nenhuma. Porém, todos os vossos dias vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiros. Não em Jerusalém, não em nenhum lugar, em tendas. Assim, obedecemos a voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo, não em algo, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construir casas para nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, ainda não tinha conquistado, nós dissemos, vinde, vamos a Jerusalém por meio do exército dos caldeus e por meio do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vá e disse aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, não aceitarei essa instrução. O que Deus estava fazendo? Estava dando um exemplo glorioso de obediência desses filhos dos recabitas para Jonadab,
e estava dando uma instrução, tanto para eles, nessa geração apóstata, como para nós, na nossa geração apóstata, na qual o amor de muitos se esfriará. Como? Não obedecendo ao Senhor. Para escutar essas minhas palavras, diz o Senhor 14. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, são cumpridas. Pois até este dia, eles nada bebem, porém obedecem ao mandado do seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, mas vós não me escutastes, diz Deus. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, dizendo, convertei-vos agora. Imagina tanta geração de profetas até este ponto. Cada homem do seu caminho mau, e emendai-vos os feitos, e não vais após outros deuses para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinaste o vosso ouvido, nem me escutastes, porque os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele os ordenou. Mas este povo não me escutou. Aí vem, versículo 8. Assim obedecemos, versículo 16, guardaram. Obediência, sinônimo de guardar. Diz, o preservar também quer dizer na tradução, no significado do dicionário, preservar, proteger, etc. Proteger, guardar a lei. 17, portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles. Porque, amados, o pior mal de uma pessoa que está em Cristo, ou estava em Cristo e agora está em desobediência, que agora virou servo do pecado, agora não tem paz, agora quer servir, não consegue, porque desobedeceu a Deus. Mas depois, se não reverter essa situação, se não se arrepender finalmente obviamente vai para o inferno, que é o castigo eterno. Mas é terrível, amado. Quantos de vocês, talvez, estão nessa situação? Não consigo ser livre do pecado. Não consigo estar feliz. Não consigo estar alegre porque Deus me salvou. Não consigo. Por quê? Porque simplesmente não querem obedecer. Tudo que está escrito. Não tem desculpas para isto. Não, isto aqui, o pastor fez isso com isto. O pastor, aqui a diaconisa, o diácono, tal. Todo tipo de desculpas. Eles não tinham desculpas. Eles tinham mandamentos do seu pai Jonadab e não faziam questão de se mover nem à direita nem à esquerda, como somos mandados por Deus nós. Todo o mal que pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram, e eu chamei, por eles não responderam. 18. E Jeremias disse à casa dos recabitas, palavra de bênção para eles, os obedientes. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, como obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os preceitos. Obviamente temos o mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, está em Êxodo 20, está em Efésios 6, porque isto é justo, para que os filhos tenham larga vida sobre a terra e vá bem, mas principalmente com nosso Pai Celestial. E fizeste conforme tudo o que ele vos ordenou. Versículo 19, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Agora vocês veem, é mistério dizer o que diz 2 Coríntios 3,17, que onde está o Espírito de Deus, há liberdade, que nós somos livres para entrar na presença de Deus, onde o véu se rasgou, onde a presença de Deus podemos entrar por meio do sangue de Cristo, na fé, por fé nele. Quando ele nos fala que podemos entrar ousadamente, que podemos entrar livremente na sua presença, para adquirir a liberdade dos filhos de Deus, para sermos livres do pecado, porque podemos ter comunhão de entrar livremente à presença de Deus, pelo sangue de Cristo, porque estamos obedecendo a forma de doutrina que chegamos. E não estamos obedecendo às concupiscências carnais, como vemos em Romanos 6. Não estamos entregando nossos corpos para servirmos de novo ao pecado. Como pode ser? Tendo sido libertados do pecado, tendo sido feitos filhos de Deus pela graça, por meio da fé, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, agora voltar à escravidão do pecado. A tristeza, a angústia, a pressão, o diabo querendo destruir-te
tua mente, teu coração, quando o Senhor diz: acheguei-vos confiantemente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para oportuno socorro. Hebreus 4, 15 e 16. Porque Ele é nosso sumo sacerdote. Quantos temos esse relacionamento com Deus? Liberdade para entrar no lugar santíssimo. Liberdade para estar na presença de Deus e adquirir de parte dele. Ou sermos cheios do seu Espírito, sermos livres para amar, obedecer, servir a Deus. E estar livres das concupiscências do mundo, corrupções do mundo, amados. É triste, amados, porque a Bíblia chama filhos da desobediência aqueles que estão nos caminhos do diabo. Efésios capítulo 2 diz: e vos vivificou, os cristãos, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, igual que em Tito, capítulo 3, diz, versículo 3, porque também nós éramos, no outro tempo, tolos, desobedientes, etc. Amados, é necessário caminhar nessa obediência. É necessário obedecer a Deus e caminhar nessa obediência. É a única maneira de sermos abençoados, prósperos nas nossas almas, principalmente, obviamente, e em todas as coisas também, aqui na terra e eternamente. Quantos hoje em dia não sabem como sair? Quantos hoje em dia não meditam no que Deus quer de nós? De novo, Romanos 6,17. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração, de todo o coração, porque Ele é digno, a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos de justiça. Esse é o primeiro amor, essa é a vida gloriosa com Cristo, essa é a maneira que caminhamos diante de Deus. Podemos nos identificar com Moisés, com Davi, que meditava para guardar, para obedecer a palavra de Deus. Ou com Josué, que esforça-te, sê valente, medita na lei de dia e noite, para com um fim, com um propósito de guardar a palavra de Deus, para que tudo te vá bem e sejas próspero em tudo que faças. Quantos temos, amados, esse entendimento bíblico simples, claro, nas Escrituras? É por graça, claro, é por graça por meio da fé. Nossa obediência sempre está na obediência de Cristo. Ele é nossa justiça, Ele é nossa obediência, Ele é nossa paz, Ele é nossa vida eterna. Ele é tudo para nós. Mas nós temos que seguir os passos de Cristo. Obedecer em tudo, amados. Obediência, liberdade na obediência. Fujamos de todo tipo até o menor, até a menor desobediência, para que nós não sejamos entregados a mais e mais e mais, e já no desespero das nossas almas, quando estejamos escravizados a algo, ou quando não possamos estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque simplesmente não obedecemos a forma da doutrina. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que Ele nos amará se guardarmos sua palavra, e se manifestará a nós e fará morada com nós. Não tem mistério, amados. Por favor, amados, eu sei que muitos de vocês talvez estão nessa situação. Pensem nisso. Obedeçam o que está escrito. É doutrina bíblica. Eu levei a vocês por muitos lugares das Escrituras. Essa é a doutrina das Escrituras. Para todos nós, para mim. Disse ao começo que é para mim, para todos nós que queremos servir a Deus eternamente, amar a Deus com todo o coração, alma e força, amar o nosso próximo como nós mesmos e caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Talvez esqueço algo que já tinha pensado, mas ficou claro? Sim. Se tem alguma dúvida, liguem para nós, enviem mensagem, liguem para nós tranquilamente. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, bendita seja a Tua palavra, Senhor, bendito seja Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo.
Nós queremos sermos obedientes, Senhor, de coração, filhos obedientes. De coração, Senhor, obedecer a Tua palavra, toda ela, Teu Evangelho, todo ele, Senhor. E sermos livres todos os dias da nossa vida, Senhor. Caminhar em liberdade, na liberdade dos filhos de Deus e não estarmos escravizados mais, nunca mais nos nossos pecados. Te amamos, te agradecemos, te pedimos por todos aqueles que estão nessa situação agora mesmo. Que Tu faças livres, Senhor, eles. Como diz Salmo 119, 45. Andarei em liberdade porque busquei os Teus preceitos. E que nessa meditação, Senhor, da Tua palavra, Tu dê, Senhor, graça para que eles possam, Senhor, caminhar em obediência, em arrependimento, em fé em Jesus Cristo. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos abandones, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Muito obrigado por Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.